Olá, está começando mais um Café e Bíblia. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. E diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero falar um pouquinho com você nesse momento sobre as tempestades da vida. Creio que todos nós ou já passamos por tempestade ou vamos passar. É impossível passarmos por essa vida e ficarmos neutros. Em algum momento da nossa história, da nossa trajetória, nós vamos enfrentar algumas tempestades na nossa vida. E algo tão interessante que os discípulos que estavam com Jesus, eles conheciam muito bem aquele lugar. Já haviam pescado ali por inúmeras vezes, afinal, Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores, dominavam muito bem a arte de navegar, de pescar, e naquele dia eles tinham um itinerário traçado por Jesus, mas eles foram surpreendidos por uma tempestade. Eu quero olhar algumas coisas com você sobre a tempestade. Primeira coisa, a tempestade, ela não nos avisa o momento que ela vai chegar. Quem dera as tempestades que vêm na nossa vida mandasse um WhatsApp, mandasse para nós um e-mail, desse um telefonema, mas as tempestades elas chegam nos momentos em que nós não estamos esperando. Outra coisa, o fato de nós estarmos fazendo a obra de Jesus ou estarmos com Jesus também não nos priva de passar pelas tempestades da vida. Elas sempre vão chegar, elas sempre vão vir com ímpeto e muitas vezes as tempestades, aliás, todas as vezes, as tempestades que são tempestades de verdade, elas são inadministráveis, elas estão acima das nossas forças. Mas o que fazer então diante das tempestades? Será que a solução é se lançar ao mar? A solução é só permanecer no grito, no desespero? Não. Aqui nesse texto nós encontramos algumas coisas que o Senhor nos deixou, algumas orientações, exemplos, coisas maravilhosas para que pudéssemos nos orientar nesse tempo de tempestade, nesse tempo de dificuldade. E a primeira coisa que nós observamos aqui diz, no verso 35, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre as tempestades é que nós temos um itinerário traçado por Jesus. Jesus foi aquele que deu uma palavra, ele traçou um itinerário: olha, esse barco vai sair desta margem e chegará até a outra margem. Algo que nós precisamos sempre ter na nossa vida é uma palavra de Cristo. Precisamos saber aquilo que Jesus já decretou e já disse ao nosso respeito. O Senhor tem uma direção para nossas vidas. Talvez você tenha uma palavra tão específica de Deus, mas talvez você se pergunte agora, nesse momento: eu não tenho uma palavra tão direta para mim. Eu posso te dizer, tem sim. Você tem inúmeros itinerários que Jesus traçou para você através da sua palavra. E a primeira coisa que nós precisamos é nos apegar à palavra de Cristo. Ele já liberou uma palavra para que possamos andar por ela. Mas algo tão interessante é que no meio dessa trajetória, no decorrer do caminho daquilo que Cristo nos disse, para nos deslocarmos de um ponto até outro, nós vamos ter um tempo de processo. Nós vamos passar por muitas coisas. E é aí que a tempestade entra. É neste momento que as tempestades aparecem. Porque muitas vezes nós achamos que quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, tudo vai ser um mar de rosas. Vamos navegar tranquilamente, tudo tranquilo.
Mas não espere que todas as coisas estejam colaborando perfeitamente, todos os fatos saiam perfeito quando você está se locomovendo em direção àquilo que Jesus destinou para você. Muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades, mas o que nós precisamos ter é na nossa vida uma palavra. Nós precisamos ter um itinerário ditado por Jesus. E quando nós temos essa palavra, nós podemos confiar. Os discípulos passaram a crise, se desesperaram, porque dentro desse navegar, eles enfrentaram ali essa dificuldade e Jesus estava no barco. E parecia que Jesus estava dormindo. Talvez você aí que tem uma palavra de Deus, que tem uma direção de Deus para a sua vida, está enfrentando tantas coisas, tantas dificuldades e parece que Jesus não está se importando com você. Não é isso. Ele já liberou uma palavra e sobre a palavra dele, tudo irá se concluir. Tudo irá acontecer de acordo com a palavra que ele liberou. Os discípulos, diante daquela tempestade, foram até Jesus, acordaram Jesus, até desesperado. Olha, Jesus, você não se importa com o que está acontecendo conosco? Mas Jesus levantou, repreendeu aquela tempestade e fez-se grande bonança. Algo tão interessante é podermos ter essa revelação do caráter de Deus. Hoje nós podemos olhar para essa tempestade, podemos olhar para essa passagem e receber e perceber tantos detalhes do caráter de Cristo, detalhes importantes para a nossa vida, como Jesus. Por mais que ele esperava essa fé, esperava essa convicção dos discípulos de suportar as tempestades até a outra margem, ele foi despertado pelo desespero. E despertado pelo desespero, ele acalmou aquela tempestade e chegou até o outro lado. Algo tão interessante. As tempestades, elas vêm. Muitas vezes parece que vai nos naufragar, vai acabar conosco. Mas os mesmos ventos que sopram contra a nossa vida e parece que vai nos matar, são os ventos também que dão velocidade à vela do nosso barco. Os ventos que sopraram naquele barco, parecendo que aquele barco ia se afundar, tudo ia acabar para os discípulos, foram também os ventos que fizeram que eles chegassem com mais velocidade ao outro lado. Por quê? Porque Jesus estava ali. Aquele barco não afundou. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Não sei como está a sua caminhada. Não sei o que está acontecendo nesse exato momento com você. Talvez são tantas tempestades que têm se levantado contra a sua vida. Mas eu quero que você, nesse instante, se lembre. Deus tem uma palavra para a sua vida. Se apegue a essa palavra. Se firme a essa palavra, que ela vai te levar ao destino de Deus para a sua vida. Por mais que as tempestades se levantem, fique firme. E não espere que naquilo que Deus determinou para você, tudo vai estar certinho, tudo vai estar encaminhado plenamente, que você não vai ter dificuldade. Vamos enfrentar dificuldades. Mas lembre, Ele já determinou, Ele já liberou a palavra de vitória. Ele está conosco. Que seu coração possa se acalmar nele e saber que Ele é esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus que se importa com você. E nós vamos ficando por aqui e quero que você também nos acompanhe nas nossas redes sociais, está aí na tela, você pode estar nos acompanhando, compartilhar essa palavra, compartilhar as nossas redes sociais e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe sua vida e até o próximo Café e Bíblia. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.